Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Milena Batista e seja bem-vindo para mais um vídeo nesse canal. Aqui nós falamos sobre nutrição, principalmente voltada à nutrição infantil. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto voltados para a alimentação infantil. Nós vamos fazer uma sequência de vídeos sobre alimentação infantil, sobre seletividade alimentar, compulsão alimentar, sobre o que oferecer, o que não oferecer, o que fazer, dicas, auxílios, para vocês, pais, profissionais, responsáveis pelas crianças, para vocês conduzirem esse momento de alimentação de forma eficaz, que seja de forma correta, para que as crianças sigam em saúde plena, tá bom? Para começar, nós vamos seguir nessa sequência para falar sobre alimentação infantil. E neste vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre conceitos da alimentação infantil. O que eu posso oferecer, o que eu não posso oferecer para a criança, como eu devo conduzir essa questão da alimentação com meu filho, com a criança que eu sou responsável ali. E assim, primeira coisa que eu quero falar pra vocês, se vocês não forem pais ou responsáveis da criança, não ofereça alimentos sem o consentimento dos pais, tá bom? Por que eu falo isso? Porque os pais já tendem a conduzir a alimentação daquela criança. Então, talvez o pai nunca deu um refrigerante, nunca deu um doce, nunca deu um chocolate para aquela criança. Então, se você oferecer ou dar aquele alimento para a criança e a criança comer, pode ser que ela tenha alguma restrição com aquele alimento. Talvez o pai não queira de forma alguma que você dê aquele alimento para a criança. Então, já comece por aí. Se você não for o pai ou a mãe dessa criança, não ofereçam, não dê nada para a criança sem o consentimento dos pais, sem a permissão dos pais, porque é muito ruim, tá? Imagine você sendo pai ou mãe, tem ali uma restrição alimentar com a criança de não oferecer doce até os 2 anos de idade, por exemplo, que é uma recomendação da OMS. Aí vem um tio, um avô, um primo e dá um chocolate pro seu filho. É constrangedor, é uma situação complicada que você vai passar ali naquele momento de falar que não pode dar, que você não quer que dê aquele alimento pro seu filho. É muito ruim. Em consultório, alguns pais que já chegaram pra mim falaram que passaram por essa situação, da criança ter uma restrição alimentar ali de não comer, ou até mesmo do pai não permitir que a criança coma. E um familiar foi lá e deu aquele alimento, pra criança, na maioria das vezes. Foram situações ruins, consequências ruins que aconteceram, porque um caso mesmo de uma paciente que eu tenho lá na clínica, ela tem alergia ao chocolate, alergia ao cacau, na realidade, ou seja, ela não pode comer nada que tenha chocolate, que é derivado do cacau. E uma certa vez ela estava numa reunião de família, numa festa familiar ali, e uma prima deu um pedacinho de chocolate. E foi instantâneo da criança ter a reação alérgica, Da boca ficar inchada, essa região ficar totalmente irritada e vermelha, de começar a inchar o rosto. Então, assim, é uma situação que quem sofre são os pais. Então, se você não for pai nem mãe dessa criança, por favor, não ofereça, não dê nada pra criança sem o consentimento dos pais. Porque os pais é que conduzem esse momento de alimentação, Essa questão da alimentação da criança. Então, se você não for pai, não for mãe, por favor, não ofereça. Outra coisa, a OMS tem, sim, recomendações referentes à alimentação da criança. Hoje nós temos um guia alimentar brasileiro, um guia alimentar para a população brasileira sobre a nossa alimentação aqui, da nossa cultura, e que foi elaborado para que a população consiga alimentar de forma, vamos dizer assim, 90% saudável, porque é impossível dizer que a pessoa não vai ter, nunca comer uma pizza, um hambúrguer ou qualquer alimento classificado como não saudável.
Então, assim, esse guia foi elaborado para a população que não tem essas orientações de forma clara para que consiga ter uma alimentação saudável na maioria das vezes. E a OMS vem com recomendações sobre alimentação infantil. E uma delas, né, algumas delas, né, é que para não oferecer doce até os 2 anos e que não ofereça alimentos ultraprocessados, alimentos hiperaçucarados, gordurosos. É uma recomendação que tem estudos que comprovam, né, que essa recomendação de não oferecer é correta, porque podem causar problemas de saúde. Eu tenho pacientes que têm pré-diabetes desde os 4 anos de idade, pacientes com 8 anos de idade com colesterol elevado. Então, assim, ter essa restrição até determinada idade é fundamental para que as nossas crianças não tenham problemas de saúde futuros, né? Que não lutem contra a obesidade infantil, que não tenham colesterol alterado, que não tenham pré-diabetes ou diabetes infantil, né? Então, assim, é de extrema importância que os pais se atentem a isso, que os responsáveis, né, quem trabalha com crianças aí, se atentem a isso, né? E assim, a recomendação de não oferecer, né, na realidade, que foi comprovado por estudos, é que não ofereça alimentos ultraprocessados, refrigerantes, sucos, bebidas açucaradas, né? Que não dê fast food, doce até os 2 anos, que tem alguns alimentos que tem uma certa restrição pelo fato, né, do organismo da criança não ser igual o nosso de um adulto, não metabolizar da mesma maneira, de estar em formação. Então, ter uma alimentação completamente saudável é extremamente importante, porque vai causar um desenvolvimento maravilhoso na criança. Ela vai amadurecer completamente o intestino, que é fundamental ter essa saúde intestinal para que não aconteça nenhum problema futuro. A gente costuma falar que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Tudo ele sinaliza, tudo acontece ali no seu intestino. Então, ter uma saúde intestinal, principalmente para todo mundo, mas principalmente para as crianças, é extremamente importante, porque isso vai influenciar no desenvolvimento, no crescimento da criança, no amadurecimento dos seus órgãos, na saúde interna da criança. Então, é extremamente importante que a criança tenha uma alimentação saudável. Digamos que é impossível falar que não vai ter uma alimentação ali permissiva de alguns alimentos, que vai permitir, né, o consumo de alguns alimentos. É impossível dizer que não vai acontecer, porque são crianças. Vai acontecer de uma festa, numa festinha de outra criança, de comer um salgadinho, um pouquinho de refrigerante, mas é importante. O que eu digo para as mães dos meus pacientes é: siga uma alimentação de 90% saudável com a sua criança, para que nesses momentos ele tenha essa permissão de consumir e ser livre, ser criança com as outras crianças, digamos assim. Então, assim, se você é pai ou mãe que passa, né, essa dificuldade com a alimentação do seu filho, é de extrema importância você também buscar um profissional. Porque o profissional ele vai te orientar, ele vai te acompanhar, ele vai te aconselhar em todas as questões de alimentação do seu filho. Então, é muito importante que um profissional acompanhe você e seu filho neste momento, principalmente na questão de seletividade alimentar. Precisa ser tratada, né? É uma questão que é fase, mas precisa ser tratada e vai passar, né? Se não tratada, nunca vai passar, vai ficar um adulto com um paladar infantil, que a gente costuma dizer, e isso não é legal, né? Para os problemas de saúde que acontecem, diabetes, hipertensão, obesidade, doenças cardiovasculares, isso pode ser evitado se tiver uma alimentação 90% saudável, né? E 10% permissiva. E outra coisa que eu quero dizer para vocês também é: atividade física em crianças. É de extrema importância que as crianças façam alguma atividade física. Natação, futebol, balé, algum esporte que vá fazer esse gasto calórico, né? Que vá fazer com que a criança se movimente. A criança não precisa ficar 100% do tempo dentro de casa,
na frente de telas, depois que chega da escola, por exemplo, que a criança só chega em casa e fica na frente do computador, na frente do celular, na frente da televisão, isso não é saudável. Então, assim, antes de tudo, se você quer ter uma alimentação saudável para o seu filho, uma rotina saudável para o seu filho, se você quer que ele não tenha problemas de saúde, que ele siga em saúde plena, se desenvolva, cresça de forma extremamente saudável, procure um profissional da área, procure um nutricionista para te ajudar, porque ele vai entender a demanda do seu filho, ele vai conseguir acompanhar de fato de perto tudo que você e seu filho precisam para aquele momento. Então, assim, tem algumas recomendações. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre cada recomendação que nós temos sobre alimentação infantil. Esse é só uma introdução sobre, do que nós podemos fazer, do que nós, devemos oferecer e não oferecer para a criança. Então, se atente aos próximos vídeos que eu vou pontuar cada coisa relacionada sobre a alimentação infantil. Então, um beijo, fiquem com Deus e até mais.